Olá novamente, seja bem-vindo à parte 6 do nosso estudo dos números reais. Hoje a gente vai aprender o que significa o número ser quadrado perfeito, certo? Você alguma vez já deve ter ouvido falar, quando você estudou as potências, 3 elevado ao quadrado. Aí você fala, poxa, mas por que ao quadrado? Por que não a segunda potência, né? Porque esse 2 está diretamente relacionado ao quadrado, certo? Em relação à geometria. Então a gente vai trabalhar hoje o que significa ser um número quadrado perfeito. Acompanha comigo na tela. Então, nós temos números reais, parte 6, e a nossa habilidade da BNCC. Reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade. Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica. E estimar a localização de algum deles na reta numérica, certo? Então vamos começar aqui uma pequena provocação, uma pequena gravura. Qual é o número obtido quando elevamos 4 ao quadrado, certo? Ou seja, a segunda potência. E aí você já estudou no sétimo e no sexto ano, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, certo? Então, vamos representar esse 16 geometricamente, conforme se afirma na gravura, na figura. Então, observa que geometricamente eu tenho um quadrado formado por outros 16 quadrados menores, certo? E aí a gente afirma que isso é um quadrado perfeito, certo? Lembrando que a medida do lado do quadrado maior é 4 unidades, e a medida de cada lado desse quadrado menor, de cada quadradinho desse que forma um quadrado maior, é uma unidade, certo? É só você conferir. Então, o número 16, que equivale a 4 ao quadrado, é chamado quadrado perfeito, certo? É possível mostrar geometricamente que 16 é um número quadrado perfeito. Foi o que a gente fez anteriormente, certo? Então, acompanhe aqui anteriormente o que a gente fez. A gente mostrou que 16 pode ser escrito geometricamente como 16 quadradinhos menores, certo? E aí, essa visualização, essa aparência geométrica, o define como um quadrado perfeito. Consideramos um quadrado com 1 centímetro de lado. Vamos ver como foi feito a construção. Então, como a gente acabou de falar, aquele quadradinho menor, cada quadradinho daquele tem 1 centímetro de lado. Lá a gente falou uma unidade, mas aqui a gente vai considerar essa unidade centímetro. Se usarmos 16 desses quadrados, poderemos formar um novo quadrado. Como assim? Então eu uso 16 quadrados idênticos ao anterior, a esse menor, e eu formo esse quadrado aí, bem maior, mas vamos dizer assim, podemos chamá-lo de quadrado perfeito. Os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos. Então, aquela história de 7 ao quadrado, 4 ao quadrado, ela vem dessa relação com a geometria, certo? Então, em vez de falar a segunda potência, a gente costuma falar ao quadrado. A seguir, o quadro com alguns números naturais que são quadrados perfeitos. Então, olha lá. Até o 10, claro que continua, certo? Por isso que a gente colocou alguns. Então, vamos verificar com números até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer o cálculo da segunda potência de cada um desses números. Ou seja, eu vou elevar ao quadrado cada um desses números. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, e o resultado é 1. Esse n ao quadrado indica que eu vou elevar cada número desse
que eu chamei de n, que é de 1 até 10, ao quadrado. 2. O n é 2 agora. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. N igual a 3. 3 vezes 3, 9. 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81. E 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, 100. Certo? Então, observa que esses números que estão embaixo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, esses são os números quadrados perfeitos. Que assim como no exemplo anterior, você vai formar quadrados perfeitos com um quadradinho apenas, 4 quadradinhos, 9 quadradinhos, 16 quadradinhos, como a gente fez no exemplo anterior, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Certo? Então, como reconhecer se um número é quadrado perfeito? A gente sabe até 100, né? É possível você, inclusive, memorizar isso daí. Mas se você, de repente, pega um número bem maior do que 100, como saber? E aí a gente pode fazer aquela velha estratégia da decomposição em fatores primos, certo? Assunto que você estudou no 7º, no 6º ano. Então, vamos verificar se 144 é um quadrado perfeito. Então, a gente pega o 144 e a gente faz a decomposição em fatores primos. E aí, aquela velha regra prática. A gente verifica que 144 é par e vamos iniciar a divisão por 2. Ou seja, dá por 2, dá 72. Ainda é par, dá por 2 ainda, dá 36. Dá por 2 ainda, dá 18. Dá por 2 ainda, dá 9. Não é mais par. Mas 9 dá para dividir por 3, porque 3 é número primo. Então, vamos iniciar a divisão por 3. Dá 3. E aí, novamente, por 3, dá 1. Então, observa. O que ficou do lado direito da coluna? 4 fatores de 2 e 2 fatores de 3. Ou seja, eu posso escrever o 144 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Colocando na forma de potência, eu tenho 4 fatores de 2, então eu escrevo 2 elevado à quarta potência. Vezes, eu tenho 2 fatores de 3, eu escrevo 3 elevado ao quadrado. Certo? A segunda potência, mas a gente sempre fala ao quadrado. Então, por que eu fiz isso? Vamos observar o seguinte. Como todos os fatores encontrados apresentam expoente par, 144 é um número quadrado perfeito. Certo? Então, olha o que está acontecendo. O expoente do 2 é o 4. O expoente do 3 é o 2. Então, são pares. Certo? Então, isso significa que 144 é um número quadrado perfeito. Você deve perguntar por quê. Quando a gente estuda radicais, no 9º ano, certo? A gente tem umas operações lá com radicais, simplificação, cálculo, produto de radicais, que vai te explicar o porquê de isso acontecer, de eles terem os expoentes pares, e isso implicar que o 144 é um quadrado perfeito. Quando você estudar radicais a partir do 9º ano, do 9º ano em diante, você pode entender isso daí. Fica como uma tarefa para você. Vamos verificar um segundo exemplo. Verificar se 450 é um quadrado perfeito. Eu posso, da mesma forma, fazê-lo como eu fiz no exemplo anterior. Decomposição em fatores primos.
Mas eu costumo ensinar para os meus alunos uma forma diferente também. Eu trabalho com a decomposição em fatores primos e falo para eles também sobre essa estratégia, essa regra prática que a gente vai ver agora. Geralmente muitos acham essa regra prática que a gente vai ver agora bem mais simples, mas não quer dizer que a decomposição em fatores primos deixa de ser usada. Alguns preferem a decomposição em fatores primos. Então eu mantenho sempre os dois, é quem se adequar melhor a uma ou a outra, certo? Fica bem entendido também. Então o que eu faço? Eu escrevo o 450 como um produto de dois números. Pode ser quaisquer dois números. Então, por exemplo, na minha cabeça veio 45 vezes 10, certo? Você poderia escrever aí 9 vezes 50, certo? Você poderia escrever 5 vezes 90 e assim sucessivamente. Vai chegar ao mesmo resultado, mas vamos ficar com esse aqui que eu escolhi, 45 vezes 10. Aí eu vou fazer a mesma coisa com 45 e com 10. Como é que eu posso escrever o 45 como produto de dois números quaisquer? 9 vezes 5. Como é que eu posso escrever o 10 como produto de dois números quaisquer? 2 vezes 5. Lembrando que a multiplicação ela é comutativa, ela é associativa, certo? Ela tem essas propriedades aí, que você estudou no 6º ano. No 7º ano você deve ter revisto também com os números inteiros. Então, por isso que eu posso mexer assim nos fatores, trocar de ordem, certo? Porque a multiplicação, ela possui, dentro dos números reais, certo? A propriedade comutativa e a propriedade associativa. Aí eu verifico, olha, o 5 já é um número primo, o 2 também, o 9 não é. Então eu vou procurar como eu posso escrever o 9 como produto de dois fatores. E aí vem à minha cabeça 1 vezes 9, certo? Mas não ia adiantar muita coisa, porque vai continuar dando 9, certo? O 9 ainda vai aparecer por ali. Mas eu posso escrever como 3 vezes 3. E aí sim, ó. Olha o que aconteceu. Do lado direito da igualdade, eu só tenho números primos agora. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a decomposição em fatores primos, mas sem aquela regra prática muito conhecida, certo? Nos livros. Então, se você organizar do menor para o maior, fica 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Aí nós temos um fator de 2, 2 fatores de 3 e 2 fatores de 5. Então, 2 elevado a 1, ou a primeira potência, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, você já deve estar falando, poxa, o expoente 1, ele é ímpar, né? Então, isso não permite que o 450 seja um quadrado perfeito. Aqui está a decomposição em fatores primos. Caso você queira fazer, você vai chegar ao mesmo resultado, certo? Como a gente falou anteriormente. Aí você escolhe qual a regra prática você entende melhor. Você pode voltar depois desse vídeo para rever como é essa regra prática, certo? Eu acho ela bem mais simples, apesar de a decomposição em fatores primos também ser simples. Como o fator 2 não apresenta expoente par, certo? 450 não é um quadrado perfeito, certo? Então, você pode, a partir de agora, sempre verificar dessa forma. Ou você faz a decomposição em fatores primos, ou você faz nessa regra prática aí que a gente aprendeu, certo? Lembrando que na regra prática você escreve qualquer número como produto de dois fatores, sem ser ele mesmo e o 1, até chegar somente em fatores primos. Então, assim, nós fizemos essas duas decomposições. Como todos os fatores encontrados apresentam expoente par, 144 é um número quadrado perfeito, certo? No primeiro exemplo, no segundo exemplo, como o fator 2 não apresenta expoente par, 450 não é um número quadrado perfeito, certo? Novamente, você vai saber o porquê disso daí quando você estudar radicais, operações com radicais no 9º ano, certo? Você pode, inclusive, perguntar ao seu professor o porquê. Por que isso aí acontece?
certo? Se você tiver no 9º ano, claro. Se você tiver no 8º, ele pode até te explicar, mas pode ser que você tenha alguma dificuldade porque você ainda não trabalhou com afinco, com propriedade, com cuidado, o estudo dos radicais, certo? Podemos concluir que se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Basta apenas um não apresentar, certo? Não precisa ser 2, 3, basta apenas um não apresentar. E agora a gente vai, vamos dizer assim, iniciar, né, o estudo dos radicais. Mas ainda não como a gente trabalha no 9º ano, mas a gente já vai dar uma pincelada aqui, dar uma introdutória para saber o que acontece com o que é radical, na verdade, né? Bom, tem um episódio aí antigo que diz, não sei se você já assistiu Chaves, o seriado Chaves, tem um episódio lá do professor Girafales e o Chaves, eles estão falando de raiz quadrada, certo? E aí, se você não tiver no 8º, 9º ano, 7º, lá quando você é criança, você realmente não entende. Poxa, uma raiz que é quadrada, tem um conceito histórico disso daí, certo? Que raiz vem da ideia de solução e quadrada, que é a solução para o quadrado, cuja área é tanto, qual seria a medida do lado dele, certo? Então, seria, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, qual seria a solução para o quadrado cuja área é 9? Então, o lado mediria 3, mede 3, né? Isso aí tem livros de história da matemática, você pode encontrar isso daí. Se você for fazer curso superior, certo? Ou então, por curiosidade mesmo, você pode pesquisar isso na internet. É possível que você encontre, certo? Por que se falar raiz quadrada? Volta comigo na tela, então. Então, raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Se o número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, importante a gente colocar isso por enquanto, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Como assim? Vamos ver um exemplo. Aliás, vários exemplos. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, é igual a 25. Então, como é que a gente indica? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Esse símbolo que está próximo ao 25 é chamado de radical, certo? A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é 7 ao quadrado, que dá 49. Indica-se raiz quadrada de 49 é igual a 7. Já verificamos que todo número quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Por quê? Porque quando você fizer a operação inversa, você vai voltar para o número, certo? Que você elevou ao quadrado. Mas como fazer para determinar a raiz quadrada exata de outros números quadrados perfeitos? Então vamos verificar essa conversa, essa gravura. Renato, você sabe como podemos fazer para calcular a raiz exata do número 576? Podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativas o número que é elevado ao quadrado de 576. Então, o número 576 está entre os números quadrados perfeitos, 400 e 900. Certo? Tenho que ter o conhecimento que o 400 e o 900 são quadrados perfeitos. Então, a raiz quadrada dele, certo? Vai estar entre a raiz quadrada desses dois números, certo? A raiz quadrada do número 400 é 20, pois a gente já sabe que 400 é 20 vezes 20, que eu posso escrever como 20 ao quadrado. A raiz quadrada do número 900 é 30, pois 900 é 30 vezes 30, que eu posso escrever como 30 elevado ao quadrado. Então, o número que procuramos está entre os números 20 e 30. E aí eu vou fazendo as tentativas, certo? 21 ao quadrado, 21 vezes 21 dá 441. Tá longe de 576, né? Aí eu tento 22. 22 vezes 22 dá 484.
Está longe ainda, mas está se aproximando. Está mais próximo do que o 21. 23 elevado ao quadrado, 529, que é 23 vezes 23. Opa, aproximou bem, né? Pode ser que o próximo seja 576. Se não for, a gente vai tentar com 25. E se passar de 576, então a gente diz que o 576 ele não tem raiz quadrada exata, certo? Mas 24 ao quadrado deu 576, olha só. Então, por definição, nós temos o quê? Que a raiz quadrada de 576 é 24. Pois 24 ao quadrado, como a gente calculou, 24 vezes 24 dá 576. Então, lá no 9º ano, você também vai estudar uma maneira, não vou dizer assim mais rápida, mas usando radicais também para calcular a raiz quadrada de um número, certo? Parecido, vem daquele método que a gente trabalhou agora há pouco, certo? Da decomposição em fatores primos. Lá você vai achar um modo de calcular a raiz quadrada de um número sem fazer as tentativas. Apesar de as tentativas também ser bem prático, né? Eu acho bem prático também, certo? Então vamos ao segundo exemplo. Qual é o número na forma decimal que representa a raiz quadrada exata do número 42 inteiros e 25 centésimos? Ou 42,25, como queira. Então, nesse caso, sabemos que o número 42,25 está entre 36 e 49. Então, olha lá, 36 é 6 vezes 6, que dá 6 ao quadrado, que eu posso representar como 6 ao quadrado, né? 49 é 7 vezes 7, que eu posso representar como 7 ao quadrado. Logo, o número que procuramos é um número na forma decimal entre 6 e 7. Por que na forma decimal? Porque 42,25 não é um número inteiro. Certo? É importante a gente colocar isso daí. Certo? E aí a gente pode fazer por tentativas também. Certo? A gente pode fazer, no caso, está entre 6 e 7. A gente vai fazer 6,1 vezes 6,1, 6,2 vezes 6,2. E aí existe apenas um pequeno problema. Se a gente não encontrar aproximando com uma casa decimal, a gente teria que aproximar com duas, certo? Mas não é esse caso, embora exista essa possibilidade também. Então temos, olha só, 6,1 vezes 6,1 deu 37,21. Tá longe ainda, né? E aí a gente faz 6,2 ao quadrado. 6,2 vezes 6,2, que dá 38,44. Você pode, inclusive, se o seu professor permitir, certo? Usar algum artifício, algum artefato, na verdade, para agilizar esse cálculo. Porque o objetivo aqui não é trabalhar a multiplicação de números decimais. É saber qual número aproxima, certo? Ou então dá exatamente o número que a gente está procurando, para saber se ele é quadrado perfeito. Mas se seu professor não permitir, não tem problema, certo? Você pode fazer a regra prática mesmo. 6,2 vezes 6,2, armar a conta lá, fazer aquele trabalho com a vírgula e tal. Então, continuando. 6,3 vezes 6,3... 39,69. Então você está verificando que está aproximando, né? Parece o exemplo anterior. 6,4 ao quadrado. 6,4 vezes 6,4. 40,96. 6,5 ao quadrado. 6,5 vezes 6,5. 42,25. Deu o valor que a gente queria. Certo? E aí, como eu falei agora há pouco, caso passasse e não desse, a gente teria que tentar com duas casas decimais. A gente poderia tentar 6,11 vezes 6,11, certo? Depois 6,12, 6,13, 6,14.
certo? Aí se estava demorando muito para aproximar, a gente poderia tentar com 6,21, depois, certo? E a gente vai fazendo assim, o cálculo até conseguir o valor exato ou próximo. Quando ele não tem raiz quadrada exata, que é o assunto da nossa próxima aula, certo? A gente vai ter uma raiz quadrada aproximada, certo? Por exemplo, se você pensar a respeito do 2, a raiz quadrada de 2, se você tentar fazer por esse método aí, você nunca vai conseguir se aproximar não, você nunca vai conseguir chegar exatamente ao 2. Você vai se aproximar, certo? Vai chegar bem próximo sempre, certo? Ou por falta ou por excesso, mas dá exatamente 2. Se você fizer por esse modo, você não vai conseguir. Vamos concluir aqui. Então, pela definição, raiz quadrada de 42,25, 6,5. Pois 6,5 ao quadrado, 6,5 vezes 6,5, que dá 42,25. Então, se você tentar fazer isso com 2, com 3, com 5, com 7, certo? Com 11, o 9 vai dar a raiz quadrada exata. Com 10, possivelmente. Alguns outros números, você não vai ter um valor que vai dar certinho na hora que você fizer a operação elevar ao quadrado. Você não vai conseguir, certo? Você vai obter, em muitos casos, o que a gente chama de número irracional, que é o que falta para a gente fechar essa parte dos números reais, que a gente está trabalhando até agora. Então, por enquanto, a gente está, se você voltar às aulas anteriores a essa é a parte 6, a gente só está trabalhando com os números racionais, certo? Racionais. E aí a nossa próxima aula já vai ser sobre números irracionais. Então vamos novamente às nossas referências, certo? Que é o material que a gente tem feito a consulta, usado o texto, tirado as figuras, tirado os exercícios. Então é esse material aí que a gente não pode deixar de citar, certo? Então a gente finaliza mais uma vez a aula sobre números reais, essa é a parte 6. E a nossa próxima aula vai ser sobre números irracionais, certo? Para a gente poder fechar, para dizer que os números reais são formados pela união do conjunto dos números racionais e os números irracionais. Só que esses dois conjuntos, eles não têm elemento em comum, certo? É como se eu fosse misturar, assim, nessas condições normais de temperatura e pressão, água e óleo. Você já tentou fazer isso? Não se mistura, né? Você jogar a água e o óleo, eles não se misturam, nessas condições normais de temperatura e pressão. Então, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, juntos, eles formam o conjunto dos números reais. Mas eles não têm elemento em comum. É o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá. Bons estudos!